Que privilégio compartilhar com você a preciosíssima palavra de Deus para tratar de um tema intrigante, oportuno, necessário, fé e obras. E vamos basear esta mensagem em Efésios 2, versículo 10. Vamos ouvir a leitura deste texto. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O acirrado debate com respeito a estes dois temas tem se estendido ao longo da história da igreja, fé e obras. Alguns estudiosos tentam empurrar Paulo contra Tiago e Tiago contra Paulo nesse acirrado debate, achando que o apóstolo Paulo e Tiago estão batendo cabeça, em choque, entrando em rota de colisão no trato desta matéria. Uma vez que Paulo diz que não é mediante as obras da lei que somos justificados. E Tiago vai dizer que não é apenas pelas obras, não é apenas pela fé, mas é preciso ter evidência das obras, porque a fé sem as obras é morta. Será que os dois escritores sagrados estão, de fato, em contradição? Bom, é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você. A premissa essencial da hermenêutica sagrada, da interpretação da Bíblia, é que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se houver uma aparente contradição, não é porque a Bíblia está entrando em rota de colisão, é porque nós não estamos compreendendo muito bem a matéria. Na verdade, Paulo não está contradizendo Tiago, nem Tiago está se opondo a Paulo. É que cada um olha para o assunto numa perspectiva diferente. Paulo olha para a causa da salvação e diz: a salvação é pela fé, independentemente das obras. Tiago olha para a evidência da salvação, a evidência da verdadeira fé salvadora, e diz: ela precisa ser provada pelas obras. Enquanto Paulo explora a causa da salvação, Tiago explora as evidências da salvação. De tal maneira que a fé é a causa e as obras são a evidência. Não há contradição, há complementaridade. Há muitas pessoas que, na busca da salvação, pensam que a salvação é resultado daquilo que elas fazem para Deus. A salvação é uma somatória das boas obras que praticam. Então, a salvação seria uma espécie de medalha de honra ao mérito. A salvação seria um troféu que você recebe pelo seu esforço. É como se o homem chegasse diante de Deus para reivindicar o que ele tem direito. Ele construiu a sua própria salvação pelo seu esforço, pelos seus méritos, pelos seus predicados morais, pela sua religiosidade, ou pelos ritos sagrados, ou por pertencer a este ou aquele segmento religioso. Isso é um equívoco. A salvação não é uma conquista humana, é uma dádiva divina. Não é o resultado das obras, mas é a oferta gratuita da graça. A salvação não é construída da terra para o céu, mas é uma iniciativa do céu à terra. Não é o homem que abriu este caminho para Deus, foi Deus quem abriu este caminho para o homem. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, diz o apóstolo Paulo, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Efésios, capítulo 2, no versículo de número 10, ele vai dizer que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Em outras palavras, Deus não nos salvou por causa das nossas boas obras.
Deus salvou-nos para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação. As boas obras são a consequência da nossa salvação. Aqueles que são salvos pela fé, pela graça mediante a fé, evidenciam essa salvação pela prática das boas obras. As boas obras são a evidência de que esta fé não é uma fé morta, não é uma fé apenas passageira, sentimental, mas é uma fé verdadeira, genuína, dom de Deus, porque a própria fé é um dom de Deus. Então nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para a prática de boas obras. Deus formou um povo para que esse povo fosse um povo zeloso de boas obras. Paulo, escrevendo ainda aos Efésios, no capítulo 1, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ou seja, a santidade de vida, que é a prática também das boas obras, não foi a causa da nossa escolha. Deus não nos escolheu porque viu em nós obras de santidade ou uma vida limpa, bonita, santificada, mas Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, e não porque éramos santos. Nessa mesma toada, o apóstolo Paulo vai dizer, e está registrado lá em Atos 13, 48, que creram todos quantos foram destinados para a salvação. A própria fé é uma dádiva de Deus e uma consequência da escolha divina. Ou seja, eu não fui escolhido porque criei, eu criei porque fui escolhido. A própria fé não é a causa da minha eleição, mas é consequência da minha eleição. Da maneira que também as obras são consequência da fé e não a causa da fé. As duas coisas não estão em choque, em rota de colisão. Somos salvos pela fé. Provamos a fé pelas obras. E nesse ponto é que Tiago é categórico. A fé sem as obras é morta. Porque você prova a fé pelas obras. Se eu digo eu creio em Cristo, qual é a evidência disso? Qual é o resultado disso? Como é que as pessoas podem acreditar ou crer ou perceber que de fato eu sou um discípulo de Cristo e eu creio nele, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, sendo através dos frutos da vida de Cristo em mim, que são as boas obras? Então, eu quero aqui trazer duas aplicações para o seu coração. A primeira delas é esta: você já pôs a sua confiança em Cristo? Ele já é o seu Salvador pessoal? Ele já é o Senhor da sua vida? Você transferiu a sua confiança de você mesmo para Cristo? Daquilo que você é e do que você tem feito para aquilo que Cristo é e o que fez por você na cruz? Qual é a base da sua confiança? A confiança da salvação. É Cristo e o que Ele fez ou o que você tem feito? A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A segunda aplicação prática que eu quero fazer é esta: você tem praticado boas obras? Você tem demonstrado a sua fé pela prática das boas obras? Suas mãos estão carregadas de bondade? Você tem ajudado alguém, orado por alguém, fortalecido alguém, encorajado alguém? Pessoas são abençoadas através da sua vida, encorajadas através de você. As palavras que fluem dos seus lábios são palavras de vida.
As obras que você pratica glorificam a Deus que está nos céus e produzem gratidão às pessoas que estão na terra? As pessoas conhecem a sua fé mediante as suas obras? E eu gostaria então de convidar você a pensar, a refletir e a crer no que a Bíblia diz. Paulo e Tiago não estão em contradição. Paulo olha para a causa da salvação e diz, é pela fé independente das obras. Tiago olha para a evidência da salvação e diz, a fé que não tem obras é morta. A sua fé é genuína? As suas obras são vivas? Hoje você pode entregar-se a Cristo, o Senhor, confessá-lo como seu Salvador pessoal, viver com Ele, para a glória dEle, desfrutar da alegria da salvação. E enquanto caminhamos aqui, rumo à glória, que as nossas mãos estejam carregadas de bondade e que os nossos atos glorifiquem a Deus e abençoem as pessoas à nossa volta. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Deus, nós te adoramos e te agradecemos porque a tua palavra é linda, é rica, é preciosa, ela é luz que esclarece a nossa mente e edifica o nosso coração. Peço-te que tu apliques esta palavra, Deus, no coração de todos quantos nos assistem, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.